Doutor Francisco, por que cada dia mais estão fazendo bariátrica em pessoas mais magras? Essa é uma pergunta muito comum, uma pergunta muito inteligente. Eu quero explicar aqui para você por que que isso está acontecendo, por que que isso ocorre não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, algumas coisas de maneira conceitual que você precisa entender, que a obesidade ela é uma doença crônica. Então, a doença crônica, ela é complexa. Ela tem uma consequência tardia na sua vida, igual diabetes, pressão alta. E a obesidade é uma doença crônica que causa outras doenças crônicas. Então, o melhor, quando você for tratar, por exemplo, o diabetes, não é quando o diabetes já deu cegueira ou já atacou o seu rim. Tratar o diabetes naquele momento, ele é melhor do que não tratar. Mas a sequela já aconteceu. Bariátrica, da mesma forma, ela é uma doença crônica. A obesidade, ela é uma doença crônica. Então, quanto mais cedo você tratar, menos consequências você vai ter dessa doença. Menos impacto nas articulações, menos impacto no seu sistema cardiovascular e maior sobrevida. É interessante como a ciência vai mudando ao longo do tempo. Quando a bariátrica surgiu, em torno de 30 e poucos anos atrás, a ideia é que quem deveria operar eram super obesos, né? Só aqueles, vocês muitas vezes assistem aqueles programas Quilos Mortais e falam, nossa, aquela pessoa precisa de bariátrica. Mas se eu te disser que aquelas pessoas já passaram da hora, é isso que os estudos mais recentes têm mostrado. O que se tem questionado hoje nos congressos, na ciência, é o real benefício da bariátrica para os super obesos. Porque depois de milhares de pacientes operados, quando nós olhamos para trás, nós vemos que o ganho de sobrevida naqueles super obesos não são tão grandes quanto é naqueles pacientes com menor peso. Por quê? Porque a obesidade, naquele momento, já cobrou a sua tarifa. As consequências na saúde daquela pessoa já são muito grandes. Na vida, gente, a prevenção é o ideal. Sempre é melhor prevenir do que remediar. É muito melhor você evitar que uma complicação aconteça do que tratar aquela complicação. E na obesidade é a mesma forma. Então, a bariátrica no Brasil e no mundo, ela avançou, ela evoluiu. Os critérios de cirurgia bariátrica no Brasil hoje ainda são IMC acima de 40, sem doenças comprovadas causadas pela obesidade, ou IMC acima de 35 relacionado a doenças causadas ou agravadas pela obesidade. Esse rol de doenças aumentou muito em 2015 aqui no Brasil e no mundo inteiro, mas o mundo continua evoluindo, né? E hoje o que há de mais moderno, a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e a Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica e Metabólica propuseram uma mudança nesse aspecto. Segundo eles, o que eu acredito, o que eu concordo, é que pessoas com obesidade grau 2, ou seja, IMC acima de 35, sem doenças ainda naquele momento, têm indicação de cirurgia bariátrica, ou pessoas com obesidade grau 1, ou seja, IMC acima de 30, com doenças graves relacionadas à obesidade, também teriam indicação da cirurgia bariátrica. Mostrando o quê? Por quê? Porque a cirurgia bariátrica se mostrou que é uma cirurgia com baixo risco. E o grande benefício dela é a prevenção na saúde. É a prevenção de doenças cardiovasculares, de consequências do diabetes, do problema do excesso de peso na vida da pessoa. É sempre melhor prevenir do que remediar. Eu gostaria aqui de deixar uma frase dessa sociedade que diz o seguinte: seguradoras, formuladoras de política, prestadores de serviços de saúde e pacientes devem prestar muita atenção e trabalhar para remover as barreiras e o pensamento desatualizado que impeça o acesso a uma das operações mais seguras, efetivas e mais estudadas da medicina. O grande problema é o preconceito que existe muitas vezes dentro da área médica ou na cabeça das pessoas, que a bariátrica é um último recurso. Para a bariátrica é aquele pessoa que está acamada com excesso de peso. Não, a bariátrica é segura e o maior benefício dela é naqueles pacientes que ainda não sofreram vários e vários anos
com excesso de peso extremo, tá certo? Espero ter ajudado você. Um grande abraço e até a próxima.